Olá, pessoal. Estamos iniciando, bem-vindos ao episódio de podcast. Hoje estamos iniciando mais um. E hoje o tema desse podcast vai ser sobre os 30 anos da fonoaudiologia e sobre a primeira turma de fonoaudiologia, em especial da primeira faculdade de Minas, né, que foi no Isabela Hendricks. E hoje eu tenho uma honra de ter três pessoas aqui, professoras, representando todos os professores da faculdade de fono, que vão falar um pouquinho sobre a experiência delas como professoras na primeira turma de fonoaudiologia. Então, eu gostaria de começar pela professora Cláudia Barros, conhecida como Cro, querida amiga, professora. Queria que você me falasse assim, como que foi, né, a sua experiência na primeira faculdade de Minas. E queria que você contasse um pouquinho como é que foi isso para você. Ah, ótimo. Primeira coisa, né, eu queria agradecer para você, né, Claudinha, e dar os parabéns para essa turma aí que está fazendo 30 anos de fonoaudiologia. Enfim, quando eu fui chamada para dar aula pelo otorrino Manuel Cataldo, que ele foi um dos criadores, né, do curso, com o apoio do professor Panicet, na época, né, eu não aceitei de primeira, porque eu tinha nem pouco tempo de formada e não achava que eu estava preparada para tal. E aí o Cataldo era uma pessoa muito assertiva, muito com muita iniciativa, e ele falou: "Você vai perder essa chance, deixa de ser boba. Ninguém sabe como você vai dar aula para pessoas que não sabem o que você vai falar, porque as pessoas estão começando também". Mas mesmo assim eu fui resistente. E passou um tempo, uma das professoras engravidou e depois ela casou e mudou-se para o Rio. E aí o curso já tinha iniciado, já tinha um ano de curso. Essa pessoa, a Mônica, ela foi para o Rio e então eu falei, agora eu aceito, porque eu já estava aí mais um ano aí começando, né? Já como experiência. E eu tinha vindo do Rio, porque eu estudei no Rio, no Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação. Então, a minha experiência, eu acho que deve ter sido uma experiência igual todas que estão aqui. A gente nunca tinha dado aula, né? A gente aprendeu a dar aula junto com vocês. E era muito interessante porque eu tinha alunas que eram até mais velhas do que eu, alunas que eu já conhecia, você é uma delas, né? Que era amiga, né? E até hoje eu fiz grandes amigas, né? E grandes colegas, sabe? Então foi uma coisa muito bacana na minha vida, tá? Deixar as outras falarem um pouco, né? Então, Érica, queria que você falasse um pouquinho para nós. Bom, eu tenho uma historinha um pouquinho diferente, porque eu cheguei em Belo Horizonte, eu não sou de Belo Horizonte, eu fui criada no Rio, eu fiz o meu curso no Rio, e eu vim para Belo Horizonte diretamente dos Estados Unidos. Eu passei 4 anos nos Estados Unidos, onde eu fiz o meu mestrado. E lá eu tive uma experiência como professora, porque eu consegui uma bolsa de iniciação científica, e uma das coisas que eu tinha que fazer era dar aula, e dava aula em inglês. Evidentemente que eu decorava a aula, né? E se os alunos perguntavam alguma coisa que fora do script, ficava mais complicado. Mas eu acho que isso foi assim, eu criei coragem para fazer outras coisas. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu estava grávida, estava grávida do meu filho em 1988. Ele nasceu lá em 90, eu engravidei novamente, nasceu a minha filha, e eu entrei e eu sempre sabendo que iam criar um curso de fonoaudiologia lá no Isabela Hendricks. E aí eu entrei no processo de reconhecimento do curso, de criação do curso, meu currículo entrou porque eu tinha o mestrado. Então isso já me garantiu um pouco um lugar como professora, né? Porque eu era a única professora que tinha mestrado lá né, dentro do corpo docente. E na época eu não achava, eu não tinha ideia da importância disso, né? Não tinha muita ideia dessa, mas eu queria, mas assim, foi interessante porque eu entrei para dar aula sem muita, como é que eu vou dizer, sem muito medo, sem muito estresse, né? Porque eu já tinha passado pela experiência nos Estados Unidos.
Mas como diz a Cláudia, a gente aprendeu a dar aula com vocês, né? Eu aprendi a dar aula no Isabela Rendricks, aí depois na UFMG eu fui ser outro tipo de professora, foi uma outra aprendizagem como professora. Então foi isso. Hoje eu fiz grandes amizades também como Cláudia. Tenho alunas que hoje são minhas amigas, né? Você é uma delas, né, Claudinha? E nós temos, na verdade, muitas afinidades, né? Assim, falando aqui, porque eu sou, nem me apresentei, meu nome é Cláudia Fernandes, eu sou fonoaudióloga e psicóloga, e eu e a Érica, nós temos uma série de afinidades. Para começar, o nosso mesmo dia de aniversário. Exatamente. E nós somos também psicólogo e fono, né? Exatamente. E assim, por mais que a gente fique longe uma da outra, a hora que a gente encontra, tipo agora, né? Você vai ter algum procedimento agora? Eu falei, já fiz isso também, né? Então, assim, a gente sempre está em alguns momentos e sempre fazendo as mesmas coisas, né? Mesmo que a gente esteja longe uma da outra, é bacana isso, porque a gente está sempre nas afinidades, fazendo coisas aí em comum, né? E assim, eu acho que uma outra coisa também que facilitou a minha entrada como professora foi a área que eu fui dar aula, foi a área de linguagem. Foi mesmo. E é uma área de linguagem adulto. Eu tinha domínio de reabilitação e afasia, né? Eu acho que eu era a única pessoa que tinha, né, Cláudia? Eu não sei, me lembro, a gente fazia parte da sociedade, da associação. Tinha FOMIG, não é? Tinha FOMIG. Nossa, né? A gente fazia, então todo mundo, você trabalha com a FASC, então tá ótimo, vou te encaminhar nos pacientes da FASC que chegarem. Aí realmente foi ótimo para mim, porque aí eu tinha um consultório bastante populoso, né? Mas foi interessante, mas durante o curso eu tive que refazer muita coisa, né? Aí eu fui aprender o material que eu trouxe, todo o material que eu trouxe dos Estados Unidos, aí que eu fui estudar mesmo, para poder montar as minhas aulas e foi muito bom, foi realmente uma experiência riquíssima, muito bom mesmo. Muito legal. Ana, agora você, né, como primeira... Você acho que era a professora mais antiga, né? Assim, a mais nova, a mais jovem da faculdade, né? Conta um pouquinho aí pra gente como é que foi sua experiência. Foi um ingresso, assim, bem recente, assim, né? Eu formei, eu não sou de Belo Horizonte, eu sou de Minas Gerais, mas eu estudei em Goiânia, porque meus pais moravam no Pará. Então, por uma questão de proximidade do Pará, eu fui estudar, fazer o superior lá em Goiânia. Aí formei, logo que eu me formei, eu tinha um sonho de estudar em São Paulo, aí eu fui para São Paulo e fiz especialização lá. Nessa época que eu estava na especialização, meus pais mudaram do Pará e voltaram para Minas. Aí eu falei, bom, então vou voltar para Minas também. Aí eu vim para Belo Horizonte, comecei a trabalhar aqui e surgiu o convite para eu dar aula. Eu já tinha então especialização, já tinha uns anos de formado, poucos anos, era bem nova, mas aceitei o desafio e adorei, tanto que tenho 30 anos de docência já, né? Aí já tem um chão. A gente tem 30 anos de docência aí. Queria que vocês falassem aqui um pouquinho, então, Cro, eu queria que você apresentasse, né, assim, sua área de atuação, me fala, né, seu nome Cro e sua área de atuação atualmente. Uma coisa que eu acho interessante, que é legal a gente comentar, é que lá no Isabela, querendo ou não, a gente tinha um departamento bem extenso e as pessoas muito especializadas, mesmo as que não tinham mestrado ou outro curso além, né, da graduação, eram pessoas que já tinham feito muito estágios, não é? Já tinham trabalhado muito, né? No meu caso, eu fiquei com a parte de linguagem infantil, que eu dividia com a professora Denise Brandão, que daqui a pouco vai falar também, né? E eu vim com uma experiência de trabalhar com crianças com transtorno do espectro autístico. Então, essa experiência, né, ela me acompanha até hoje, né? Hoje eu continuo dando aula na área, né? Trabalhando com síndromes, não só com TEA, né? Você está na PUC, né? Estou na PUC e com crianças com atraso de linguagem. Sim. Então, é uma área da fonoaudiologia também muito bacana, né? Muito rica. E tem crescido demais, exatamente, né? Que é hoje, né, eu falo,
por conta da pandemia, né, várias crianças aí com características de criança com autismo, mas que na verdade não são autistas, né? Então, atualmente eu trabalho com isso, continuo trabalhando na docência e no consultório Sim. com esse tipo de criança. Então, Érica, me conta aí A minha área, sua bom, área de atuação. a minha área de atuação sempre foi a área de linguagem no adulto, né? E nos últimos 10 anos no idoso também, né? Então eu me especializei, eu sou gerontóloga pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então eu sempre trabalhei com adulto e idoso, né? Mas assim, eu também tinha pacientes infantis, a linguagem, porque linguagem não dá para você trabalhar com o adulto, e aí já vai uma dica para quem. Uhum. Não dá para você trabalhar com o Olha a adulto dica. e o idoso se você não entende o processo de desenvolvimento da linguagem, né? Se você não tem alguma vivência na área, no período, no ciclo de vida da criança, né? Aham. Então é importante você saber como se dá esse desenvolvimento para você entender como se dá a perda ou então a deterioração, deteriorização. Então eu sempre trabalhei com afasia, né, e depois mais recentemente com as demências. E agora eu estou aposentada, né? Me aposentei há 2 anos e fiquei 2 anos descansando, fazendo mil coisas que não a fonoaudiologia, e agora estou começando a pensar em voltar, né? Não sei o que eu vou fazer, não, mas assim, eu acho que eu não quero voltar para fazer demência, não, porque eu estou envelhecendo. E aí a gente começa a ver umas coisas assim, achar que vai acontecer com a gente mesmo, né? Começa a ficar com alguns medos assim, absurdos. Mas é a verdade, eu estou sendo bem honesta aqui. Então o ano que vem eu vou decidir o que eu vou fazer, né? Me aguardem. Mas eu ainda vou produzir mais um pouquinho. Então tá bom. Isso é tão interessante, né, Érica, que de vez em quando eu vejo os alunos, né, com uma diferença, eu já pude ser amiga, já pude ser mãe, e agora eu posso ser avó dos Dos alunos. alunos, exatamente. Então, o pique é outro, realmente, É. aquilo que a gente estava comentando, né? É. Mas, em compensação, a experiência, né, nos faz aí ter essa energia também, né? Ana, me conta aí como é que foi sua trajetória, né? Então, logo quando eu mudei para cá e eu iniciei as aulas lá no Isabela, toda a minha atuação era em audiologia, né? Tanto que eu dei aula, acho que uns 10 anos no Isabela em audiologia. Só que aí nessa época eu voltei para São Paulo para fazer o meu mestrado e eu sempre tive paixão pela área de voz. E nessa época eu fui estudar e fiz a minha dissertação em voz. Aí logo em seguida eu embarquei meu doutorado, que também foi na área de voz. E aí quando surgiu a abertura do curso da UFMG, aí eu fiz o concurso, já entrei, e aí eu entrei já na área de voz. Então, eu tive essa trajetória na audiologia, no consultório eu atendia voz também, então eu trabalhava nas duas áreas. Aí eu fui conseguindo conciliar e jogar só para a área que era a minha paixão. Comecei a trabalhar só com voz e aí associei a docência e atuação clínica na área de voz. E estou Sim. aqui na área de voz até Até hoje. hoje. Eu Ana, posso você fazer trabalhou uma no Videx também, observaçãozinha? né? Trabalhei, foi Com o tempo. Primeiro trabalho assim formal que eu Emprego, tive né, que a gente isso, falava. foi com o Henrique. Ah, cara. Essa coisa da área de atuação é muito interessante, porque na época que a gente começou a dar aula no Isabela, havia as áreas bem distintas, audiologia, linguagem, MO e tal. Eu acho que hoje você vê uma interação muito grande entre as áreas, né? Não dá para você falar de linguagem sem falar de áudio, né? Exato. Sem entender de áudio. Não dá para você falar de linguagem sem você entender também de MO, como é que funciona Fala. toda a estrutura. Não dá para Então, falar de realmente, deglutição sem pensar na fala, né? exato, na Na cognição, né? cognição. Então, eu Exato. acho que assim, isso é Isso muito é bem interessante. A É, fonoaudiologia muito legal. evoluiu bastante nesse sentido. Agora a gente vê realmente uma ciência, né? Vamos dizer assim, com áreas bem integradas, né? E agora vamos ver o que vem pela frente aí também. Isso é muito bom e, ao mesmo tempo, de vez em quando isso me assusta, né? Porque agora a gente tem muitas especialidades, porque eu vejo, diferentemente das turmas antigas, as pessoas formavam, nem sempre elas iniciavam uma pós-graduação.
porque não tinha também. Não tinha. Então as pessoas corriam atrás, faziam muitas supervisões, não é? Trabalhavam bastante. E aí elas resolviam, acho que eu gosto dessa área, eu me identifico com essa área. Hoje o que eu percebo, muitas vezes, por essa ansiedade de já ter, né? Eu tenho que ter a minha especialização, as pessoas já saem da faculdade, da universidade e buscam a pós-graduação. E muitas vezes aquela busca delas não é o que vai aparecer para elas mais em consultório ou algumas, como é que fala? Algumas chances, né, de trabalhar em outros locais. Então, acho interessante a gente também ter essa abertura. É claro que tem algumas áreas que você fala, isso eu não quero, não vou trabalhar nunca. Eu escuto isso na universidade. Mas o aluno antigo, né? Ele era mais aberto. Concordo. Essa questão era mais, ele era mais generalista. E não quer Exato, dizer que ele não se generalista. aprofundava, não, né? Porque as pessoas saíam daqui para fazer supervisão fora, faziam muita supervisão com a gente, né? Ou com os outros fonoaudiólogos que mesmo que não estivessem dando aula, né? Tinham muita experiência também. Então, esse excesso de especialização, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Porque o ser humano é uma coisa só. E é aquilo que vocês falaram, né? A pessoa afásica, né? Ela tem tanta coisa aí atrás dela, né? Tem uma cognição, tem uma profissão, né? Tem a parte toda dela de intenção comunicativa. Então, é muito difícil, né? Tem a audição aí que também não está muito bem. Como que eu separo isso? Né? Exatamente. Isso eu sempre considerei, porque eu, como psicólogo e fono, né, esse ano fazendo 30 anos da fonoaudiologia e fazendo 35 anos da psicologia, eu fico pensando assim que eu nunca consegui separar, separar as duas áreas, porque eu sempre vi o ser humano como um todo. E eu acho que o ser humano ele tem que ser visto de uma forma integral, porque não é só a boca. A gente não vai olhar para o paciente só olhar para a boca, porque eu acho que você tem que olhar para esse paciente como um todo. E hoje mais do que nunca, né? Você tem uma série de coisas associadas. Você não pode deixar assim. Claro que você não vai tratar se você não tem formação para isso. Mas no meu caso, eu tenho esse olhar para um paciente assim. Se eu vejo que um paciente tem um quadro de ansiedade ou que tem um estresse, assim, ou eu vou encaminhar se eu estiver atendendo, ou então depois, assim, eu já tive situações em que eu atendi o paciente, ele me procurou, ele queria fazer meio que 2 em 1. Falei, não, você vai, diante da minha avaliação, Isso era muito comum, né? 2 em 1. Diante da minha avaliação, a prioridade aqui eu tô vendo que é a fonoaudiologia. Terminamos o atendimento da fono, eu falei, olha, até aqui nós terminamos, concluímos o tratamento. Aí a pessoa falou, mas eu gostaria de continuar. Aí a gente oficializa o tempo, o processo, porque a coisa é um processo, né? É claro que eu uso alguns artifícios para trabalhar com esse paciente, para me auxiliar nas duas áreas. Você está instrumentalizado. Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter essas ferramentas hoje, porque as pessoas estão precisando, né, gente? Isso. E é difícil, assim, eu você não penso- pode olhar só de uma forma, assim, como se diz, orgânica, né? Você tem que Exato. olhar de uma forma também considerando que você está lidando com o ser humano, Multidimensional. sentido. né? Eu acho assim, hoje, né, o que eu vejo que a formação do fonoaudiólogo, essa formação generalista, ela tem uma consistência muito maior pelo próprio crescimento, Ciência, né? pelo próprio crescimento científico da área, né? Isso. Então a gente realmente está preparando profissionais mais generalistas, né? Só que o próprio conhecimento vai exigindo que você gere alguns focos, mas sem perder nunca essa visão generalista, porque é isso que vai realmente fazer com que o paciente tenha um atendimento mais completo possível. Né? Exatamente. E eu acho que a gente também tem que investir na nossa saúde mental, não é? E muitas vezes a vida está tão agitada
Então, como que eu estou preparada, né, para atender pessoas que estão fragilizadas, né, que são vulneráveis, não é? A gente vê o trabalho aí do pessoal, né, que atua no SUS também, né, lidando o tempo todo, né, com uma população muito carente de tudo. Então, eu normalmente eu falo com os meus alunos, né, como é que você está cuidando de você, para você dar conta de cuidar do outro? Porque senão a gente chega em casa um caco, não é? Sem energia, Exatamente. porque vem aquele paciente com uma família, com os problemas todos dele. Então, eu penso que é muito importante esse cuidado nosso, né, com a gente mesmo, fazer uma supervisão, fazer uma psicanálise, não Pois é? mas isso Um está yoga. acontecendo hoje, porque naquela época do Isabela, quando a gente tentava passar para os alunos esse tipo de informação, eles ficavam muito apavorados. Mas então quer dizer que eu sou psicólogo também? Eu falei, Isso. não, não é, você não é psicólogo, mas você vai estar lidando com gente, você está lidando com ser humano. Você também precisa na época a gente não falava de saúde mental, né? Isso. Não sei também que termo que a gente usava, mas a gente Cuidar da cabeça. cuidar da sua psique, né? Tem que cuidar da sua psique, você tem que... Realmente era uma discussão, era um assunto um pouco difícil, um pouco espinhoso. Eu não sei se Cláudia lembra disso, mas era uma coisa um Mas pouco eu, espinhosa, assim, porque de alguma havia forma, uma acho que resistência eu muito levava, grande. assim, com uma certa leveza, porque se falasse isso para mim já estava implícito, né? Implícito, Mas, assim, de alguma forma, as pessoas não entendiam muito. Eu lembro disso, as pessoas não entendiam muito Que quando mania falava que você isso. tem de ficar falando que a gente tem que fazer terapia, que a gente é terapeuta, que a gente... Que mania, eu não sou terapeuta, eu sou fonoaudiólogo. Falei, então o que é ser fonoaudiólogo? Aí eu não sabia o que era ser fonoaudiólogo, porque a gente ainda não tinha essa identidade muito clara, Ainda estava né? no fono o quê, né? Fono o quê, Era da época do exatamente. fono o Exatamente. quê, Era da né? época do fono o quê. Então, assim, Agora, não é? o Eric, agora eu acho interessante essa, né, sua fala, porque durante as supervisões, imagino que as minhas eu não imagino, eu tenho certeza, e nas suas, agora você com essa fala, muitas vezes o aluno trazia as dificuldades dele, que eram todas de relação com alguma coisa, né? Nossa, mas eu fiquei inibida com o pai, nossa, eu não sei o que eu faço com essa criança que está chorando muito. Então, a questão saía muito da técnica fonoaudiológica para a gente abraçava esse aluno e esse aluno se sentia abraçado também. Sim. Porque ele via, eu posso trazer na supervisão as minhas dúvidas, os meus medos, não só em questão técnica, mas em questões mesmo, né? De posicionamento perante a família do Exatamente. paciente, perante o paciente, né? Isso. Eu acho que assim, eu me lembro de várias vezes a gente discutir em sala de aula o fato de atendimento domiciliar. Muitas vezes a família invadia o horário, sentava na mesa, entrava na sala. Quer dizer, se ela está na casa dela, ela se sente completamente à vontade para poder fazer o que ela quer, né? E aí, assim, o que a gente discutia com os alunos era que eles tinham que impor os limites à própria família do paciente, né? Para poder ter uma conduta mais adequada com relação ao tratamento. E os alunos ficavam apavorados. Mas eu vou ter que falar com a mulher do cara que ele não pode ficar na sala? Eu falei, vai. Eu vou ter que falar com a filha que ele não pode ficar brincando, não pode ver televisão enquanto o pai está sendo atendido? Eu falei, vai. Você vai ter que ter uma atitude, vai ter que ter um comportamento de colocar limites nessa família e de mostrar o seu trabalho, como é que ele tem que ser feito, né? Isso Então, mesmo. essas... Aí a gente já está dando umas dicas, muitas dicas Pois é, aí. isso é né? dica, viu, gente? Presta Exatamente. atenção aí, né? Porque tem que saber lidar com a família, né? Isso é importantíssimo. E Saber não lidar tem com a um família. manual, não tem um E não manual tem de como manual, lidar com a Se família. chama feeling. É Exatamente. uma relação, interação, né? Interação. Agora, esse feeling, eu falo, como que acontece? É você lendo o livro, né? É você indo ao teatro, você escutando música, é você Exatamente. conversando, é você prestando atenção no ônibus que você pega no papo ali atrás, de você reparar na reação das pessoas. Até o andar das pessoas, né? Às vezes eu gosto de Exatamente. ficar parado num lugar, eu não me incomodo de ficar vendo as pessoas, eu gosto de ver, e aí eu Exatamente. começo a pensar, aquela ali é uma pessoa muito agitada, aquela ali já é uma pessoa calma, parece Você assim, começa a pelo fazer um andar. estudo, né? Pela própria postura corporal, pela, Isso. né? E eu não consigo separar isso da fonoaudiologia, né? Primeiro que eu acho que quem faz fonoaudiologia é alguém que gosta de pessoas. Exato. E alguém que observa, não é? E é alguém que gosta de comunicação. Exatamente. Interação, É. né? Então, né, infelizmente, a gente tem visto isso, a gente até precisa falar isso. Olha, você pode tocar no seu paciente, né? Cumprimenta os outros, né? Muitas vezes eu falo na minha turma, né? O paciente chega batendo o pezinho, Ana, para de bater o pé.
E o que ele quer mostrar é o tênis novo dele, que tem luzinha, não é? Então, exato. que time que é o dele? Olha, tá com aquela blusa, vamos conversar sobre isso, né? É a mãe que casou outra vez, como é que tá esse padrasto, né? A importância disso na vida dele. Então, essas questões que a gente pensa que as pessoas, por conta própria, né, elas vão amadurecendo e vão né, usar disso, né, para melhorar as relações, nem sempre todo mundo tem isso, né? E a gente nem pode julgá-las, porque tem um motivo também delas não serem Não assim, serem assim, né? exatamente. Mas Exato. esse papel é do professor também, né? E que muitas vezes o aluno acha, nossa, esse professor não está dando aula, olha o que ele está falando, né? E não é o caso, né? Isso é vida, né? E é isso que vai ajudá-lo a ser um profissional interessante, né? Que realmente se envolva ali com aquele paciente. Interessante. E aí, meninas, eu queria perguntar assim, como é que vocês descreveriam, né, assim, como é que foi assim, o que que levou vocês a fazerem a fonoaudiologia na época? Olha, o que me levou a fazer fonoaudiologia é que minha irmã tinha uma amiga que chama Lúcia Luz, que frequentava minha casa. A Lúcia tinha um perfume maravilhoso. Ela era, né, ela é ainda muito bonita. E eu já achava muito interessante, Né? comunicativa, alguém com uma profissão que não existia aqui em Belo Horizonte. E quando eu fui para o Rio passar as férias, eu vi lá que estava tendo vestibular, eu falei, vou tentar fazer isso. Então, meu pai era otorrino, podia muito bem, né, ter feito essa relação, nesse link aí com a otorrino. Hora nenhuma foi isso. Foi morar no Rio e foi ficar igual a Lúcia. Jura? Juro. E Não daí, sabia disso? e daí me apaixonei. Incrível. É Lúcia, você está escutando, né? Escutando, né, É Lúcia? pra Ela você. sabe disso, eu já falei isso para ela Então tá várias bom. vezes, né? Gente, Então, Lúcia era uma professora, foi nossa professora, foi minha professora, viu, A gente? Lúcia ela não ensinava, ela fazia performance, Performance. né? Ela dava Ela aula. trabalhava com cantores, né? exatamente, na área de voz, Ai, que justamente. legal. É. Verdade. Mas eu acho tão engraçado porque a saudosa Brasília Chiari, ela conta que quando ela contava, né, que ela fez fono porque ela achava linda a escadaria lá da universidade. Um dia eu quero descer, colocar a mão nesse corrimão, né? Então, muitas vezes você entra, né, na universidade nem sem saber o que você vai ver, né? Para mim foi uma surpresa. E o meu estágio lá no Rio, na época eu comecei, logo que eu comecei a fazer estágio no Casarão, que era uma clínica da Pérola Ackerman com, né, adolescentes com autismo, psicóticos, e daí eu entrei e me apaixonei pela área. Então, o meu caminho foi esse, né? Não foi ninguém que eu falei, vou fazer fono por conta da ciência, nada disso. Entendi. E aí, Érica, o que te mobilizou para... Eu fiz fono por dois, assim, eu fui influenciada por duas situações. Uma que aos 13 anos, eu fui detectada com deglutição atípica, eu não sei como é que chama agora. Juro que eu não sei. Depois, como é que chama agora? Não é uma disfagia, mas Não é é uma disfagia. deglutição atípica. Continua. Disfunção Continua. neural. Deglutição atípica, quer dizer, Muda o a termo. minha língua empurrava, segundo do dentista, empurrava atípica. os dentes, eu dormia, eu era respirador oral e fui colocar aparelho e o dentista, na época, me encaminhou para uma fonoaudióloga que era ninguém mais, ninguém menos do que Glorinha Boit-Miller. Olha, que chique. E aí eu fiz o tratamento de deglutição atípica com a Glorinha. Lá na Tijuca, eu morava no Rio, ela morava em Botafogo, eu ia para Tijuca. A minha mãe, pacientemente, 2 vezes na semana, me levava a Tijuca para fazer a terapia, o trabalho com a Glorinha. Depois eu acompanhei uma criança, um vizinho do meu sítio, que tinha dislexia. O que é dislexo? Ele é dislexo ainda. E aí eu acompanhei muita coisa da mãe dele, falava muito do tratamento, ele era atendido na clínica da Regina Amaral, né, que era uma pessoa bastante conhecida no Rio, e eu comecei a me interessar, e também, aí eu comecei a associar a fonoaudiologia com psicologia, já naquela época eu já comecei a gostar muito dessa parte da linguagem, tanto que eu quase que fui fazer letras. Quase que eu fui fazer letras na PUC do Rio, porque eu queria entender essa coisa da linguagem, o que é isso, o que é linguagem, o que é comunicação e tal. E acabei na fonoaudiologia e na psicologia e juntando e fui para a área da linguagem. Mas a psicologia você fez
antes? Eu fiz o vestibular, o vestibular para as duas áreas no mesmo Ah, ano. você fez na mesma época? Na mesma tudo, época. então. Aí eu comecei a cursar as duas. Eu cursava a fonoaudiologia, a psicologia de manhã e a fonoaudiologia à tarde. Depois eu tranquei a psicologia, terminei a fonoaudiologia e voltei para a psicologia. Entendi. Mas eu sou bacharel em psicologia. Eu não terminei, eu não fiz a parte clínica da psicologia, né? Entendi. E depois apaixonou pelo Chomsky. Eu me apaixonei pelo Chomsky, pelo Piaget, Lúria. pelo Luria, pelo Freud. Fui me apaixonando pelo Winnicott. Fui me apaixonando aí. Ainda me apaixono algumas vezes, né? Bacana. Então, mas eu acho que a minha grande paixão foi o Piaget. Realmente, eu acho que de todos os gênios da humanidade, realmente ele é o que mais É o Papa, né? ele é o que mais me fala, né? Ao coração, à mente, realmente ele é espetacular. Bom, Muito legal. Ana, me conta aí o que te... Então, eu queria trabalhar na área da saúde, mas assim, as profissões tradicionais, que era medicina e odonto, eu não tinha muita atração, porque não era, eu queria mais a área da reabilitação. Então, o primeiro pensamento foi fisioterapia. Só que meu pai tinha um grande amigo pediatra, que aí ele falou, por que você não pensa em fazer fono, que é uma área que está crescendo, que está desenvolvendo muito. Eu falei, mas eu nem sei o que é. Aí ele começou a me dar uns livros de presente, contando o que era fonoaudiologia, como que era a atuação do fonoaudiólogo. E aí eu despertei, eu fiz 2 vestibulares, um no Rio, porque naquela época a gente tinha pouquíssimas oportunidades de instituição, né? Você fez para onde no Rio? Eu fiz Sesgran Rio e era Petrópolis, PUC em Petrópolis. Só que aí os meus irmãos tinham mudado para Goiânia e estavam fazendo faculdade lá. E naquele ano abriu Fono em Goiânia. Como eu então já estava com meus 2 irmãos lá, e lá abriu o curso, aí meus pais, não justifica ficar 2 num lugar e uma no Rio. Aí eu fui para Goiânia. E aí foi. Até hoje estou na fonoaudiologia. Sabe, meu pai foi um grande estimulador para fazer fonoaudiologia. Faz essa fonoaudiologia, isso é coisa diferente. Falei, pá, ele queria que eu fosse para Santa Maria, estudar em Santa Maria. Falei, não, é longe demais, e é muito frio, né? Então a minha mãe falava, de jeito nenhum, ela não vai embora, não vai para tão longe assim, não, e tal, aquela confusão de família, né? Mas o meu pai foi um grande incentivador de fazer fonoaudiologia, porque era uma coisa diferente, que teria mais oportunidades, né? Mal sabe ele que a gente ralou. Mas era um sucesso, era um né? sucesso. Eu lembro quando eu voltei, né? Depois de formada, todo mundo, nossa, que legal, fonoaudiólogo, né? Meu pai é do interior, saiu no jornal do interior, né? Que a Cláudia Gonçalves Carvalho tinha se formado em fonoaudiologia, né? Então, tinha uma coisa assim, né? Muito bacana mesmo, né? E na época, né, as pessoas que... a faculdade, na época, os profissionais que trabalhavam em Belo Horizonte eram profissionais que vinham de fora. A maioria, né, Bruno? Exatamente. E aí, assim, depois que... com a primeira turma, né, de Minas, é que a coisa começou a acontecer mais, porque muitos profissionais vieram de fora, do Rio, de Petrópolis. Acho que a grande maioria, né? Do Rio, principalmente do de Rio, Goiânia, Petrópolis. de Goiânia, né? Então, assim... De São Paulo não tinha ninguém, não. Tinha a Moniquinha Mônica da era do Áudio. Rio. Não, a Mônica Áudio. Claude. Mônica Claude. Ela se formou no São Mônica Paulo. Claude. Acho que ela era Foi. de São Mônica de Paulo. São Paulo. E depois né? ela Mônica de foi? São Paulo. Era ela, eu lembro, né? Mas a maioria, realmente, né? As de Minas tiveram que ir para fora para voltar, né? Ana Tereza fez Petrópolis, Denise, Petrópolis. Jaqueline, né? Também chegou a dar aula, eu acho que lá no Isabela Abrantes, André Fiuza, Adelina, né? E depois muitos alunos, né? Começaram a dar aula. Lá, né? A Gota é uma delas, né? Eu mesma. Claudinha. Eu também. Exatamente. Eu dei na primeira turma e trabalhei na clínica da faculdade, à noite. Exatamente. Né? Eu trabalhava à noite na faculdade, substituindo a minha querida professora. Ah, é? Você não lembra, né? Gente, foi quando você foi para a Federal. Quando eu fui para a Federal? Exatamente, quando você foi para a Federal. 2002. Exatamente. Eu tenho várias colegas na universidade que foram minhas alunas. Isabela. Isabela. Né?
como Também. a Guta, A Estela, Estela, a Andréia. Depois a Andréia. gente teve colegas que foram alunas na UFMG. Para É. próprias alunas da Da UFMG, que hoje são Exatamente. professoras lá. Exatamente. Né? E quando a gente Chão quando é eu fiz grande. pós também, tinha gente que também tinha sido minhas alunas, né? É. Então é muito bacana. E aí, fazendo essa retrospectiva, né, de alguma forma, isso é uma coisa interessante, porque a gente começa a relembrar quantas dificuldades a gente tinha, né, na época, em todos os sentidos. Dificuldades de acesso a livros, dificuldades de acesso, porque hoje tudo você tem facilidade de Conhecimento. acesso. Antigamente não tinha internet, assim. Hoje é muito mais fácil ser professor. Hoje, hoje, Muito né, mais. na nossa época era esquema de ir para a biblioteca, você tinha que pesquisar, você tinha que ir atrás de um livro. Você tinha que passar tudo, como é que era retroprojetor? Retroprojetor, gente, nossa Até hoje eu senhora. tenho umas Vocês aulas no sobre. retro, Eu joguei minhas aulas de retroprojetor fora recentemente. tudo era no Depois retroprojetor. slide. Dei Depois slide, começou o exatamente. slide, mas Slide. isso já Foi era numa chique. fase, assim, áurea, né? É. Porque slide era inédito. Eu digo Então- que eu fui do mimeógrafo à aula online. Não Olha é? que A gente, evolução. olha que evolução. Olha que É muita evolução. loucura, né? É muito. Gente, eu acho olha, que temos é muito incrível mimeógrafo à aula isso. online. Mas, Como é que mas fala? um tempo muito, Muito curto. curto. Essa geração Aos nossa, olhos. realmente. Eu conto isso para os alunos assim. Quando eu fui fazer meu mestrado, tinha um artigo que eu precisava muito para minha dissertação e não tinha aqui no Brasil, em nenhuma biblioteca aqui do Brasil. E aí eu escrevi uma carta e mandei por fax para o professor lá nos Estados Unidos, pedindo para ele pôr no correio o artigo dele para mim. Quando eu cheguei em casa e vi que tinha um envelope eu chorei de emoção. Vocês imaginam o que é isso? Assim, É. hoje você liga o computador, você tem consegue acesso tudo. Exatamente. E olha a epopeia que foi, eu É. consegui um artigo É. que eu queria muito ler, que eu queria citar na minha dissertação. Exatamente. Isso, assim, isso era tudo, assim, se a gente for pensar, tudo isso foi desafiador, né? Então, o que a Erika definiu aí foi incrível, porque do mimeógrafo Do mimeógrafo. até a aula online, para Online, mim, não tem na descrição plataforma melhor Zoom. desses 30 anos. Achei que, assim, super legal, porque é por aí, né? E se você pensar bem, isso é um privilégio, né? É. Isso é um Claro. privilégio você ter vivido essa Tanta evolução evolução, né? toda, Tanta né? evolução. E se for pensar... Levar para o Congresso só um pendrive, né? Hoje, né, eu lembro. A gente você levava- lembra? Quando eu fui mostrar uma coisa e minha mãe perguntou: o que é isso? Está tudo aí dentro? Né? E hoje nem pendrive a gente Não, a gente precisa levar mais, né? antigamente levava era disquete, o CD Exatamente. e o que E tinha, morria né? de Porque medo. morria Sabe que eu tenho uma caixa de disquete que eu não tenho coragem de jogar fora? Ah, eu já Das joguei minhas tudo. aulas. Com as minhas aulas, eu falei, gente, será que eu vou jogar isso? Isso eu vou botar no museu. Vou criar um museu dentro de casa, colocar os meus disquetes de aula no... Ô, Eric, você está falando de museu. Há uns 2 anos atrás eu fiz uma reforma no meu apartamento e sabe o que eu achei? Aquelas fitas gravadas dos alunos na época para fazer fonoaudiologia, eles tinham que passar por uma avaliação. Vocês estão lembrando disso? Para você fazer De fonoaudiologia. aptidão. De aptidão. Eu Então, fiz, quando eu entrei na faculdade, eu fiz. não era? E eu achei, né? As Nós fitas. tínhamos que fazer. Vocês também fizeram. Vocês passaram, vocês tinham que escrever, vocês tinham que falar. Era quase uma triagem também, porque aí, quando eu entrava lá na faculdade, Isabela, a gente falava: olha, você tem alteração, tem um distúrbio tal, né? O que acontecia? Problema de voz, tem que procurar um Pessoa, otorrino. Exatamente. É. Vocês não estão lembrando disso? Não, eu tô Vocês lembrando. faziam essa Eu prova. tô lembrando que isso é muito interessante, né, você comentar, porque eu tô lembrando que durante a faculdade, eu percebi que eu tinha uma mordida de topo. E um dia eu tive muita dor de cabeça, assim, e aí, por uma questão, né, muscular, de ATM e tudo, mas não chegou a ser um quadro de ATM, mas por apertamento e por disfunção articular, enfim. E aí eu tive que colocar aparelho. E na época nós fizemos um grupinho, eu com umas colegas, e nós fomos fazer fono, e fizemos fono, assim, né, juntas para melhorar, porque, assim, essa visão, isso é uma coisa interessante, até como uma dica, né, porque, assim, para você atender um paciente, você tem que estar bem. Então, você vai atender com o paciente, eu sempre falo isso, né, vai atender com o paciente como fonoaudióloga, falando assim, de jeito nenhum, não tem condição, né? Então, você tem que estar pronta
para poder atender o paciente, porque você é o exemplo do paciente. Então, a gente tinha essa preocupação, né, de cuidar, estar bem. Então, na época, eu fiz uma cirurgia de adenoide, porque eu percebi que eu tinha uma dificuldade, eu tinha uma secreção que eu não fumava, não tinha nada assim. Descobri que eu tinha uma adenoide em criptas e operei. E aí, eu fiz isso, coloquei aparelho. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação de cuidar da gente primeiro, para cuidar do outro, né? Nesse sentido, assim, pensando que nós somos o exemplo do outro, né? A Ana, eu lembro sempre da Ana que ela falava assim para mim: vocês acham que vocês... Tem gente que nasce com um Rolls Royce, tem gente que nasce com um Fusca. Você lembra disso, Ana? Tem gente que nasce com um Rolls Royce, então não adianta. Então, assim, tem pessoas que são roucas, eu tenho uma disfonia, né? De fenda posterior, então a Ana já fez uma fibronase. E aí, assim, então é isso, cada um tem uma competência, mas cada um tem que saber como lidar com as dificuldades. E a questão básica hoje que eu vejo é essa questão da escrita, né? Então, assim, profissional, nós somos profissionais da área da comunicação. E aí, como que a gente lida não só na questão da comunicação, mas também de uma forma global, como é que a gente comunica, como é que a gente está escrevendo, vai fazer um relatório para o médico, né? Isso aí hoje é uma condição tão importante, Exatamente. né? Então, essa preocupação eu tinha muito na PUC também, como professora, de liberar, né? Passar um aluno que, de repente, não sabia escrever direito, né? Como é que a gente passa um profissional, né? Isso foi uma preocupação da gente durante muito tempo, né? Primeiro, eu me lembro que a gente teve uma discussão grande lá no Isabela com relação a isso, a alunos que tinham alguns pequenos transtornos, pequenos não, alguns tinham transtornos bastante graves, e vai ser fonoaudiólogo, não vai ser fonoaudiólogo, ele continua, a gente permite que ele continue, ou não. Eu me lembro que teve uma discussão muito grande, durante anos a gente discutiu isso, né? Do direito que a pessoa tem de estar ali sem ter condições de estar também, né? E até hoje também, acho que lá na UFMG, a gente também teve uma discussão sobre uma aluna com determinada patologia. Então, assim, mas até hoje, eu sinceramente não tenho... hoje, assim, com essa discussão de diversidade, né, das diferenças de diversidade, a gente aceita muito mais que as pessoas tenham suas limitações. Mas eu acho interessante, que eu costumo dizer para essas pessoas que têm limitações, que elas têm que usar essas limitações a favor delas. Para melhorar, né? Para melhorar. E também, quem sabe, se for tratar de uma criança com a mesma, por exemplo, o fonoaudiólogo tem uma limitação, vai tratar de uma criança com a mesma limitação que ele tem, eu acho que ele tem muito mais condição de ensinar essa criança estratégias para lidar com essa limitação do que um fonoaudiólogo que não tem, entendeu? Sim. Então, assim, eu mudei muito a minha visão com relação às limitações do terapeuta, né? Interessante. Do terapeuta. Engraçado, essa semana eu comentei isso com os alunos. Uma aluna também com alguns problemas aí de leitura e escrita, ela, quando pegou um paciente com os mesmos problemas, e ela deu algumas estratégias muito interessantes para o paciente dela, mas foi uma aluna que procurou se tratar, né? É isso que eu acho legal também, né? Ela viu, olha, eu tenho esse problema, ela não escondeu, admitiu, né? Buscou, e hoje, eu imagino, todas as universidades, né, tem esse núcleo de apoio, né, mesmo. Então, isso que era feito, né, hoje é impossível fazer, né? Imagina, todos seríamos presos, né? Vamos fazer uma prova para você ver se você tem aptidão. Acho que talvez só na música, o desenho, que continua isso, né? Imagino. Não... Mas é necessário, né? Você pensa bem, é necessário. Mas pensa bem, hoje, o que vai deixar você, né? Você não vai poder prestar o vestibular porque você o quê? Né? Então, a gente, né, teve alunos com paralisia cerebral que estão aí muito bem, né? Alunos com TDAH muito bem também. Né? Eu tinha uma colega na Paulista deficiente auditivo. Exatamente. Né? Então, essa mudança aconteceu, né? A gente tem que saber lidar com essas questões mesmo. Mas isso eu acho que também a própria universidade... As universidades, elas também começaram a gerar situações de aprendizagem. Por exemplo, para o deficiente auditivo, para o deficiente visual. Isso. Né? Você lembra, a primeira aluna que a gente teve com uma limitação importante foi aquela com limitação deficiente visual, né? Que nós tivemos que
que adaptar e processos, o processo de né? aprendizagem, foi para a gente um aprendizado Um muito aprendizado grande também, também. né? A gente tem que reestruturar, né, tudo, não é? Então, isso é muito Os interessante. desafios como professor, ele acontece constantemente, né? Ô, sim. Então, assim, a gente tem que estar sempre... É aquela questão do olhar para o ser humano e o olhar diante dos desafios que a gente tem que ver como lidar com isso, né? A pandemia foi um desafio gigante que a gente teve que aprender a lidar com isso, principalmente a fonoaudiologia indo para a parte do atendimento online, né? Que antigamente não tinha isso. Isso para mim era muito longe assim, de acontecer. Isso era muito, nossa, inimaginável, para ser sincero. E assim, de repente, quando eu vejo uma demanda de atendimento no online, pré-pandemia, e eu falo, e agora? Tem que me virar, né? O conselho se mobilizou, né? E nos ajudou para isso. Então, assim, acho que foi toda os desafios, eles acontecem o tempo inteiro. Eu acho que ser professor é um desafio. É um desafio constante. Agora, aquilo que a Ana falou desse artigo, né, que ela teve que mandar uma carta, imagina a função, né, colocar no correio, a expectativa. Por fax, achei olha chique, só, mandar por fax. chegar rápido. Olha, é mais fácil, né? Enfim, essas questões que fazem a gente também não tirar a timidez de fora, não é? Eu lembro no estágio, quando eu fazia estágio, uma menina falou que ia para a França fazer um estágio também com uma fera lá em autismo, todo mundo ficou assim, morrendo de inveja, né? Como assim, né? Ela era tímida, mas ela era esperta. Ela mandou uma carta também para a autora do livro, que a gente tinha lido, né? Eles tinham pedido para a gente ler, falando que era brasileira, que ela estava super envolvida, e essa francesa, que eu esqueci o nome agora, né? Chama ela para, olha, você pode vir aqui, faz um estágio aqui, 3 meses, inclusive você pode ficar morando aqui na minha casa durante esses 3 meses. Eu adoro receber pessoas de fora, né? Então, com isso, né, eu vejo que muitas vezes essa facilidade agora, que está de pegar tudo, né, pela internet, isso está afastando um pouco essas pessoas de correrem atrás. Então, eu falo muito com os alunos, gente, comecem em congressos de outras áreas também, né? Da terapia ocupacional, da fisioterapia, da pediatria. Vocês têm que fazer vínculos, né? Com outras pessoas também. Não pode ter vergonha, porque a gente não podia ter vergonha. Porque se você tivesse vergonha, ninguém ia saber de você, você não ia alcançar aquilo que você tanto queria. Entendeu? E hoje tem essa comodidade. Eu quero um artigo, deixa eu lá, né? Antigamente não, a gente tinha que pedir para o autor, não é? Ou bater na porta dele, não é? Quantos profissionais aqui que eu fui atrás do consultório me apresentar, não é? Não era só mandando um e-mail, olha, eu sou a Cláudia, eu trabalho com isso. Então, eu penso que a gente tem que resgatar um pouco essas questões também, né? Porque virou quase um comodismo, né? Você conversa com a pessoa, né, várias vezes e não sabe, talvez você cruze com ela na rua e nem sabe quem é, né? Antigamente você pegava, você ligava para o médico, conversava no telefone, hoje você fica mandando no WhatsApp, escrevendo aquelas coisinhas bem rapidinhas, né? Exatamente. E não há uma interação, não há uma discussão do caso, não há um olho no olho, né? Nessa discussão, essa fase do conhecimento, de conhecer o profissional. Agora, Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta, porque a sua turma é uma turma pioneira, né? E como é que foi para vocês, assim, divulgar a fonoaudiologia? Quer dizer, vestir a camisa da fonoaudiologia e sair dizendo, eu sou fonoaudiólogo e respeito, eu faço isso, minha profissão trata desses temas. Como é que foi essa vivência, assim, Foi na cara e na coragem, na verdade, né? Você tinha que bater na porta, se apresentar, ir atrás do profissional. Acho que, né, como a gente não tinha essas redes sociais, era na cara dura mesmo. E a fonoaudiologia também não era conhecida. Você tinha que. Até hoje você ainda encontra um ou outro profissional que não sabe muito bem o que é fonoaudiologia, né? Mas eu acho que ia de acordo com a profissão, assim, que a gente, a área, a gente atuando, a gente falando para as pessoas, né? A gente fazendo os cursos, buscando. Acho que as pessoas iam vendo o seu movimento
e sabendo o que você estava fazendo de alguma forma, pelo menos os familiares, os amigos, os vizinhos. Não deve ter sido Então, muito diferente da gente. Eu acho que E para assim, elas, é, né? Eu acho pra que a elas. turma hoje é que está mais fácil, né? Exato. Porque não, hoje, na época era assim, era passo de formiga, porque a gente tinha que ir e era muito na raça, porque se você queria um estágio, você tinha que ir lá na pessoa para fazer o estágio, você tinha que conversar com a pessoa, marcar um horário, você tinha que. Tudo era pessoalmente, nada assim, ligar por telefone mesmo, né? Pedir a pessoa para ir lá, para marcar um horário. Não dava para você fazer aquela coisa Muitas de assim. vocês fizeram um trabalho voluntário para ficarem conhecidas. Eu lembro disso. Muitas delas ficaram em hospitais um tempo, fazendo um Eu fiquei, eu trabalho. sou uma delas, É, eu né? também fiz isso Eu sou uma por conta delas. da exatamente. minha. Pensa Eu trabalhei na hoje, Santa né? Casa. Quem forma e faz trabalho voluntário, É. claro que, né? Vários Ó, Para fazem, entrar né? numa Na equipe minha de geriatria, eu fiz trabalho voluntário Exatamente. quanto que a durante gente 6 não Isso meses. que eu faz, né? falo. Aqui na Acompanhava. Santa Casa de São Lucas eu trabalhei Não foi? sem ganhar nada, né? A gente trabalhava Exatamente. voluntariamente ali, mas eu acho que assim, vou te ser sincera, para mim, né, gente? 30 anos é uma data muito importante, porque na verdade eu tenho muito amor pela profissão. Então, assim, o amor era tanto que chega uma hora que as pessoas falam assim, é amor à profissão, amor ao bolso, né? Mas assim, meu amor à profissão era tão grande que eu não me incomodava, né? Eu dava o sangue porque eu tinha tanta vontade de aprender que assim, na época eu fui para Santa Casa, fui para São Lucas, dali eu fui para os outros hospitais, né? O São Francisco, São José, Mater Dei e o Hospital Maria Amélia Lins. Então foi uma trajetória, né, hospitalar que a gente passou e era pelas oportunidades. A gente ia muito pelas oportunidades. A oportunidade surgia, então, se eu gostava também, claro, né, tinha que ter esse gosto, né? Então, minha área era da linguagem, da motricidade oral, que foram as minhas formações e tudo. Então, assim, hoje eu era assim. Então, trabalhei um tempo na Santa Casa de São Lucas sem ganhar nada, gastando com uniforme, gastando com comida, gastando com roupa branca, quer dizer, com alimentação, e tinha Transporte, deslocamento, né? né? Então, era isso. Então, assim, foi muito por amor à profissão. E na época da faculdade, lá à noite na Isabela Hendricks também, não me lembro da gente Não é? eu me lembro de eu ganhar. Porque Exatamente. assim, gente, era muita vontade de pegar na massa. Porque eu vou te ser muito sincero, eu tinha tanta paixão pela fono e tenho tanta paixão pela fonoaudiologia que assim, eu queria muito atuar na área, muito atuar. E aí, assim, como eu já tinha a formação da psicologia, e aí quando eu fui para fono, nossa, era tudo que eu queria, né? Era uma coisa, assim, eu falo que a fonoaudiologia para mim é uma formação de alma, né? Então é uma coisa de vocação, de alma, de missão de vida. Então, é nesse sentido, assim. Então, era tanta vontade de atuar que então, foi esse processo. E acaba que as coisas foram acontecendo. As coisas vão acontecendo. Então, aquela coisa quando você fala assim, né? Quando você começou a falar, eu não vou fazer, nunca vou trabalhar com essa área, né? Aí fica a dica para quem é estudante. Então, assim, nunca vou trabalhar com essa área. Não fala dessa água, não Dessa água não beberei. beberei. É. Porque, assim, você nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes a vida te coloca numa situação que é por ali o caminho, né? Às vezes você acha que não é o caminho, mas de repente a vida te coloca no caminho que você fala assim, ai, quem sabe? Então, essa chance da gente pensar, porque se você for radical, você não vai abrir o leque. Então, se você falar, quem sabe, não é por aqui o meu caminho, minha vida profissional. Então, às vezes, assim, o experimentar, o você conhecer, estar aberto para conhecer, que eu acho isso fundamental, né? Exatamente. Né? Assim, na época da faculdade, eu falava, não, psicanálise eu não vou atender. Né? Não era minha praia, isso eu tinha certeza que não era essa vibe que eu queria na época da formação. Eu sou mais da linha do cognitivo comportamental, que na época nem existia, mas era uma outra linha, behaviorismo, né? Mas assim, então eu acho que é isso. Então, a primeira dica para você, aluna aí que está assistindo esse podcast, essa discussão aqui hoje, né? Esse encontro, é exatamente isso, assim, esteja aberto para você
conhecer as áreas, né? Para você saber o que você não quer, você tem que conhecer. Aí você delimita e vai. Mas às vezes, assim, na sua vida profissional, às vezes um caminho abre para você e que às vezes você fecha a porta e pode perder uma grande oportunidade. É claro que, né? Claro que você tem que ter uma vocação aí também, né? Assim, e ver se é por aí o caminho. Mas, enfim, agora eu quero. Aí vem a pergunta, né? Eu queria que você falasse aí, Cru, de repente, para as futuras fonoaudiólogas, né? Que vão vir. Que difícil. Não, Qual que é a eu dica, penso assim, como que hoje, como professora. professora, Não, com essa trajetória que você teve aí brilhante, todas vocês aqui, né? Eu queria que vocês falassem para mim, assim, Tá. qual que é a dica que vocês dão hoje para um aluno que vai fazer a faculdade de fono, né? Aproveitando Olha, esse gancho uma aqui. dica é que tudo isso que a gente falou, né, hoje mudou, né? Hoje as pessoas estão buscando fonoaudiólogo. Então, primeira coisa, a fonoaudiologia, hoje as pessoas sabem que é necessária. Então, lembrem disso, né? Agora, para você ser respeitado, né, você precisa o quê? Ter ética, conhecimento. Conhecimento é a coisa mais importante, né? E buscar sempre, não tenha vergonha de bater na porta, de pedir, assistir um congresso, vai lá, dá os parabéns para aquela pessoa que você apaixonou, né, pela palestra. E muitas vezes a gente tem que se mostrar para o outro entender que, né, olha, esse cara quer trabalhar comigo. Se você não se mostrar, ele não vai saber, né? Então, se valorizem, respeitem os colegas, valorizem o nosso conselho, né? Valorizem aí todas as associações, porque o que faz realmente a fonoaudiologia cada dia estar mais conhecida e mais respeitada é o respeito que a gente tem que ter com os nossos colegas também e com os nossos clientes. Minha dica é isso, respeito e ética. Muito bom. Nossa, fechou. É. Lacrou. 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 Adorei. Lacrou, lacrou. Lacrou. Então, Mas pronto. eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que ter união, né, gente? Eu acrescentaria paixão. Eu acho que a gente também tem que ter paixão pelo aquilo que faz, né? Se apaixonar por aquilo que faz, né? Pode ser que de imediato você não se apaixone por aquela área, por aquele tipo de trabalho, de intervenção, de local de trabalho e tal, mas procure se apaixonar, procure sempre ver o lado, o que aquilo está te acrescentando, né? O que naquele momento, o que aquilo está te acrescentando. E tem que gostar do que faz. Porque quando você gosta do que faz, você faz bem, né? Você enfrenta qualquer desafio, você enfrenta qualquer intempérie, né? E eu acho que uma outra coisa também que eu acho que é importante é que você procure ter um pouco de cultura também, né? Eu Isso, sou da área da linguagem, acho que você tem que ir ao cinema, você tem que ler uns livros sempre, de vez em quando, não sempre, né? Teatro, seja aberto para isso. Eu me lembro que nós tive uma brincadeira com a Érica Parlato, que a gente ia lançar uma campanha lá na UFMG, porque quarta-feira o Belas Artes, a primeira sessão do Belas Artes era gratuita. E era justamente a hora da minha aula. Aí eu falei, vou lançar a campanha Mate aula e vai ao cinema. Porque o cinema é tão importante, às vezes um cinema, um filme, você vai aprender muito mais num filme do que numa aula. E é verdade. É verdade. Vamos falar, vamos falar seriamente, né? É. Eu acho que é importante você estar aberto para novidades, para estar aberto para coisas diferentes, porque isso vai acrescentar bastante Com certeza. na sua trajetória profissional. É isso aí. E assim, acho que foram as questões mais importantes já foram faladas, né? Então, a questão das habilidades interpessoais, habilidades comunicativas, né? A postura ética, o respeito ao próximo. Mais uma coisa que a Érica falou, que até a Cláudia salientou, né? Que ela passou do mimeógrafo até a aula online, né? O mundo ele está cada vez com uma configuração que é diferente. Sim. E o profissional hoje que está entrando no mercado de trabalho, ele tem que se aproximar desse processo tecnológico, né? Eu acho que humanizar esse processo tecnológico vai ser o grande desafio do futuro profissional. E ele tem que realmente usar de uma forma humanizada toda essa tecnologia que eu tenho muita certeza que só vai acrescentar na área e vai ajudar a gente a ter uma formação melhor,
a entregar um tratamento mais eficaz com essa tecnologia por trás, auxiliando essas tomadas de decisão. Exatamente. Muito bem. Isso aí, gente. Então, Queria te agradecer, né? não, antes de agradecer, eu quero fazer um brinde aqui a todas. Opa! Pela, assim, Delícia. para a gente Viva a comemorar, fonoaudiologia. viva a fonoaudiologia, Viva. 30 anos. Parabéns aí para essa turma, né? Parabéns, Que sofreu na mão da gente parabéns também, né? a todas as E nós também professoras, na mão dela, viu? parabéns a todas as professoras pelos desafios Obrigada, e querida parabéns amiga. às professoras que não estão presentes e parabéns também a todas as colegas que estão celebrando os 30 anos da fonoaudiologia. E viva a turma de E os 30 viva, anos, né? e viva os 30 anos. Viva as balzaquianas da Viva fonoaudiologia. as balzaquianas. Vamos aqui, nós É isso estamos aí. vamos aqui nas duplas, né? É isso aí. Quase. Gente, bom. foi ótimo. Olha,